A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Dia 124 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu essa vitória. E o tema de hoje é alguém que edifica o lar com base em Cristo. Nós vamos orar com base naquilo que o Senhor nos fala no livro de Salmos 127, versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glória a Deus. Então, essas pessoas que são alvo das nossas orações, nesse propósito diário, serão pessoas que edificam o nosso lar em Cristo Jesus. Edificam na rocha e não na areia. Veja, quando o Espírito Santo nos adverte de que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, fica claro que sim, há pessoas que estão edificando longe de Cristo. Isso significa dizer que muita gente chega até a avançar, a construir coisas que nós podemos chamar de verdadeiros castelos de areia. Mas se a base é injusta, se os alicerces não refletem os princípios e o temor de Cristo, se houve ali uma origem demoníaca, se para que aquele relacionamento fosse edificado, para que aquela casa fosse construída, foi preciso o choro da dor da injustiça de alguém, saiba que essa construção está fadada à ruína. E por quê? Porque Cristo não está nela. E se o Senhor não a edificou, em vão trabalham os que edificam. Então tá ali um castelo de areia com indivíduos que em seus corações, lá no fundo, sabe que há um erro a ser reparado, mas que porque o pecado até determinado momento proporciona um certo conforto e comodismo, o prazer da injustiça, esses indivíduos seguem, né, com suas consciências muitas vezes até cauterizadas, e seguem programando, planejando, sonhando, arquitetando, dizendo que vai acontecer assim, que vai acontecer acolá. Muitas vezes até buscam para si profetas que abençoem a união. Quantos casais que você pode lembrar agora que começaram errado, que tem origem errada, relacionamentos em que o indivíduo ou defraudou emocionalmente alguém antes de iniciar aquele namoro, noivado, seja lá o que for, ou abriu mão do casamento, deixou a esposa com o coração partido para iniciar um outro relacionamento e que você diz está durando. Né? Observe que o diabo ele trabalha com confusão. E a Bíblia ela é muito clara. Vejam esse versículo, ele não dá margem para dúvidas, não há margem para flexibilização. A origem foi satânica, houve a quebra de um mandamento do Senhor, o segundo maior mandamento que amarás o teu próximo como a ti mesmo, houve. Então Deus não está no negócio, todos os planos, todos os projetos que estão sendo arquitetados terminarão em pó, em cinza, e grande será a ruína dessa construção, cuja base é maligna. Então você vai orar ao Senhor para que a casa que você está edificando, ela seja primeiro edificada por Deus, para que essa pessoa que é alvo da sua oração, que está sendo apresentada em oração junto comigo, seja alguém de Deus. E aqui eu vou falar muito claramente, sem entrelinhas, para você entender. Se o relacionamento pelo qual você está orando comigo iniciou assim, com base de injustiça, você conscientemente se deleitor da dor de alguém, pode desistir que Deus não está nesse negócio. Deus não opera na injustiça.
Aquela conversa, eu já disse aqui, de que o Senhor escreve certo por linhas tortas, é satânica. O nosso Deus escreve certo por linhas perfeitas. Ele é justo, é o Deus que se ira todos os dias. E é também o Deus que abomina a balança enganosa. Então você vai orar ao Senhor para que essa pessoa por quem você ora também seja alguém que procura edificar a casa na rocha, construir as bases através de princípios do Senhor. Alguém que temente ao Senhor, não sai por aí enganando ninguém. Está amarrado esse espírito de injustiça do inferno no sangue de Jesus que tem poder. Você vai buscar no Senhor para que essa pessoa seja uma pessoa justa, que através dos princípios que o Senhor nos tem ensinado, edifica o lar de vocês com base de justiça, porque o nosso Deus, Ele é o Deus da justiça. Amada, isso é tão sério, que existem relacionamentos cujas bases foram firmadas na injustiça e que o Senhor não está, desses indivíduos acreditam fielmente que está ali a guarda do Senhor. E quem não lê Bíblia pode até se turbar o coração também, ou quando a fé está mais baixa. Mas a verdade é que toda a vigilância em cima desse tipo de relacionamento construído sobre bases de injustiça é vã. É vã porque aquele que garante a vitória e a segurança não está ali, porque a mão do Deus Todo-Poderoso não está ali. Então aquela construção fadada à ruína está à mercê do adversário e a qualquer momento ela vai cair por terra. Veja o que o Espírito Santo nos ensina, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, essa base, essa casa firmada na injustiça, ela pode fazer declarações positivas, pode fazer ritual de reza ou até orações atravessadas em horários específicos, pode fazer a tal da rotina de oração, mas se a base é injusta, houve ali a dor, principalmente quando for a dor de um justo, principalmente quando tem desonra no meio, para que aquela casa fosse construída. É o próprio Deus que se encarrega de fazer justiça. Então, todas as multidões de petições e afirmações positivas são vãs, estão em nada, porque a última palavra quem dá é o Senhor. A Bíblia diz que os cavalos se preparam para a batalha, mas do Senhor é a vitória. O Senhor é quem decide a guerra. Ele é quem decide. Do que adianta edificar uma casa sem respeitar os princípios de Deus e depois de orar para que Ele abençoe, como se o Senhor fosse conivente com a iniquidade alheia, como se o guarda fiel de Israel, o justo, o santo de Israel, não visse a obra da injustiça, como se fosse amigo do destruidor das almas preciosas. Depressa o Senhor despertará e fará justiça. Por isso é importante que você ore para que essa pessoa que é alvo da sua oração seja alguém que procura edificar a casa em Cristo, sobre bases sólidas, firmes de justiça. Porque firmada em Cristo é firmado na rocha. E aí sim, pode soprar o vento, pode chegar a tempestade, ondas se lançarem contra a casa, ela nem se abalará. O relacionamento seguirá firme no Senhor Jesus, cada dia mais renovado, lindo, verdadeiramente lindo. E eu não estou falando daquela beleza superficial, plástica, fingida de rede social, não. É aquela beleza real, profunda,
vivida na intimidade, longe dos holofotes mundanos, dos olhares alheios, da inveja, da maldade, do engano, sob a proteção de Jesus Cristo. Por quê? Porque foi edificado na rocha que é Jesus. Amém? O Espírito Santo do Senhor continue ministrando em nossos corações, nos instruindo, nos ensinando, e concorde conosco em oração. Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu oro em nome de Jesus Cristo, e juntamente com essa pessoa que decidiu em seu coração edificar a sua casa na rocha, que decidiu buscar do Senhor a bênção e a vitória. Meu Deus, juntamente com essa pessoa que não quer viver as mazelas do mundo em seu relacionamento, nós clamamos ao Senhor agora para que o Senhor nos conceda a graça e o seu favor de edificarmos dia após dia nossas casas no Senhor. Fica conosco, meu Pai, fica na nossa casa. Meu Deus, visita cada cômodo. Senhor, a casa é sua. Pode fazer morada, tira tudo que não te agrada. Espírito Santo de Deus, vai ao encontro dessas pessoas que são alvo das nossas orações. Tu és aquele que ouve o clamor, tu és aquele que ouve a intercessão e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Doce Espírito do Senhor, encontre as mentes e corações dessas pessoas e começa ali a fazer a tua obra, Espírito Santo, a desarraigar tudo que não presta, tudo que não é do Senhor, toda ideia torta, todo pensamento contrário. Começa, Senhor, a frustrar os projetos contrários às nossas orações. Começa, meu Deus, a anular toda oração atravessada, ensinada pelo inimigo para anular o nosso direito em Cristo Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Começa, Senhor, a anular toda afirmação e palavra proferida contra o nosso direito, contra a nossa petição que tem sido apresentada ao Senhor dia após dia. Meu Deus, faz a tua obra. Começa, Senhor, a instruir as mentes e corações dessas pessoas que são alvo das nossas orações. E ali, meu Deus, edifica de tal forma seus pensamentos para que haja a firme decisão de servir ao Senhor no seu lar, na sua função de esposa, na sua função de marido, exercer o sacerdócio do Senhor, viver a tua palavra, viver exatamente como o Senhor nos ensina. Meu Deus, nós colocamos nas tuas mãos a nossa casa, colocamos nas tuas mãos o nosso futuro. A tua palavra diz que a mulher virtuosa é aquela que ri-se do futuro. Ela não tem medo, aleluia, porque o Senhor já está lá. Nosso amanhã pertence ao Senhor. O Senhor já nos garantiu a vitória. O Senhor é conosco, a poder no sangue de Jesus está repreendido todo mal, em nome de Jesus está repreendido, a poder no sangue de Jesus está repreendido todo mal, em nome de Jesus. O Senhor já nos deu a vitória, o Senhor é a nossa força, a espada cortante do Senhor está conosco, pelejando em nosso favor, e a nossa vitória é certa, em nome de Jesus. Está repreendido todo o mal, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a edificar nossos lares, segundo o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que essas pessoas que são alvo das nossas orações sejam pessoas que também edificam o lar,
com base em Cristo. Faça isso, Pai maravilhoso, e nós te agradecemos, meu Deus. Tomamos posse da bênção e do favor do Senhor. Essa é a porção que nós tomamos posse. Aleluia. A vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. A vitória é nossa em nome de Jesus e a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém.